Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou responder novamente mais um montão de perguntas que vocês me fizeram. Tentei separar as mais interessantes e as mais recorrentes, porque assim eu consigo ajudar a maioria de vocês aí que com certeza vão partilhar dessas mesmas dúvidas que surgiram. Bom pessoal, para quem não sabe, meu nome é Jaime, eu sou o único brasileiro atual profissional da melhor federação de fisiculturismo natural do mundo, que é a WNBF. E quando eu digo melhor, eu digo pelo nível dos atletas que vão e também pelos controles rigorosos antidoping que são feitas. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem muitas federações naturais, mas poucas se preocupam para de fato terem somente naturais em cima do palco, e para fazer isso você precisa investir muito em controles antidoping. Então, a maioria das federações, infelizmente, ou não tem essa visão, ou não tem a disposição, ou não tem a capacidade de investimento para fazer tantos controles. A WNBF faz e prioriza isso. Portanto, eu tenho orgulho de ser presidente dessa federação no Brasil também, além do único brasileiro profissional. Mas vamos lá. Então, o Dragon Shiryu aqui 9972 perguntou: como você desenvolveria um ponto fraco que é muito utilizado? Por exemplo, antebraço. Salve, mestre. Bom, como você bem mencionou, o antebraço ele é muito utilizado em praticamente qualquer movimento ali da parte inferior que você vai fazer, e também trabalha de forma isométrica em muitos dos inferiores. Até, por exemplo, quando você faz ali um agachamento livre com muita carga, na hora que eu termino, eu tô com o antebraço moído. Vocês vão ver o quanto o antebraço ali tá fazendo a contração e a participação dele. Mas respondendo a sua pergunta, o meu principal conselho é que você não utilize strap, caso você queira desenvolver o seu antebraço, principalmente o treino inteiro. Então, caso você queira utilizar strap, só coloque nas séries ali mais importantes que você vai trabalhar com mais carga. Então, tudo que você puder fazer sem strap, faça, fortaleça a sua pegada, tá? Eu sei que muita gente vai falar: não, Jaime, mas você quer treinar o dorsal, para que você não vai colocar? Porque, pessoal, se você usa isso como medida paliativa, você nunca vai conseguir ter uma boa força, uma boa pegada, uma boa força de agarre. Então, você precisa sim, para poder desenvolver isso, não colocar nenhuma ferramenta que vai fazer a pegada por você, tá? E o ponto número 2 é: inclua exercícios isolados de antebraço. Então, uma coisa é uma pessoa que já tem um desenvolvimento bom de antebraço, basicamente por fazer nada. Essa pessoa não vai ter necessidade de colocar de forma isolada, assim como acontece com vários grupos musculares. Se é o seu caso, eu indico que você coloque ali de 2 a 3 exercícios isolados de movimento de antebraço. Então, indico que você faça 2 ali de flexão do punho e um outro de movimento de extensão do punho, tá? Seria basicamente esse o meu maior conselho para você. Aqui o João Álago mandou 7945. Jaime, poderias explicar o que é padrão de movimento? Eu já dei uma pesquisada, mas não encontrei uma explicação satisfatória relacionada à musculação. Padrão de movimento são todos os movimentos que o nosso corpo é capaz de fazer perante as articulações que nos foi dada, né? Articulações, grupos musculares e tudo mais. Então, quais são eles? Então, no caso da musculação, você vai perceber que todos os exercícios, apesar das suas variações, eles cumprem com certos padrões. Então, por exemplo, todo movimento de supino, ele vai entrar nesse momento de empurrar. Então, você está empurrando alguma coisa. E aí a gente pode empurrar dessa forma, ou a gente pode empurrar dessa forma. A gente pode puxar dessa forma, ou a gente pode puxar dessa forma. Tá vendo? São padrões de movimento diferentes. Então, empurro na horizontal, empurro na vertical. Puxo na horizontal, puxo na vertical. Então, esses padrões de movimento servem para você entender que, em vez de você ficar perdido com todas as variações de exercícios que tem, todas se encaixam nesses mesmos padrões de movimento, e isso vai te ajudar a não ter um treino tão redundante muitas vezes. Então você vai perceber que, bom, eu já fiz 2 exercícios, 3 exercícios desse padrão de movimento, para que eu vou continuar repetindo? Eu vou buscar outro. Ou então, na hora de você montar o seu treino, em vez de você montar ele baseado um grupo muscular, aquele atingir, você simplesmente vai cumprindo com os padrões de movimento. Então, por exemplo, no dia 1, bom, já cumpri esses 2 padrões de movimento, no dia 2 já cumpri esses 3, tá faltando mais 3 padrões de movimento para eu cumprir todos, então eu vou encaixar nesses outros 2 dias aqui. Então, facilita na hora de organizar o seu planejamento, saber os padrões de movimento que a gente pode fazer. E aí a gente pode deixar aqui uma foto, uma figura, quais são os padrões, para você dar uma olhadinha em todos. Luiz Otávio Loureiro, 7879. Cara, pode falar mais sobre a sua dieta? É com contagem de calorias ou algo do tipo? Valeu pelos conteúdos. Cara, então, a minha dieta ultimamente, né, normalmente, eu já tenho alimentos que eu gosto muito, e eu já sei quais são os alimentos que eu consumo,
e basicamente as quantidades de já ter competido ali muitas vezes, eu também já sei quanto tem que comer a mais, quanto tem que comer a menos. Então eu tenho a capacidade de secar, eu tenho a capacidade de ganhar massa muscular sem necessariamente fazer algo restrito com saber exatamente as quantidades. Porque, principalmente quando eu não estou num período ali de faltando pouco tempo para a competição, eu consigo fazer esse jogo muito bem, porque eu me olho, me peso todos os dias, me olho no espelho, faço a plicometria, então eu não tenho necessidade de saber exatamente as calorias que eu estou comendo, tá? Isso é o meu caso. Para uma pessoa iniciante, eu recomendo que o faça. Quanto mais tempo vocês permanecer tendo noção de quanto você está comendo, em quantidades, mais vai ser fácil para você um dia poder fazer o que eu faço hoje. E é basicamente isso. Deixa eu te perguntar rapidinho. Você já sabe como treinar como um natural? Sim. Saber que você pode ter mais resultados na academia treinando de 2 ou 4 vezes na semana? Para aprender tudo isso, basta tocar no botão link abaixo. Vitor Lopes 7. Jair, obrigado por trazer esse conteúdo para o Brasil. Cara, eu tenho muita dificuldade em crescer meu ombro. Tô treinando 3 vezes na semana full body. Em cada treino faço um exercício diferente para deltoide, frontal, lateral e de trás. Você recomendaria aumentar os exercícios? Olha, sim, se é um grupo muscular que você tem dificuldade, você está me falando aqui que você está fazendo uma variação para cada porção do seu deltoide por treino. Eu acho que você poderia sim incluir, de repente, duas em um treino, colocar 2 variações ali de deltoide, 2 exercícios, 2 variações para você trabalhar. E mais importante do que isso é você observar se você está conseguindo progredir ao longo do tempo. Então, não existe frequência mágica, não existe colocar mais exercícios, não existe colocar mais volume, não existe colocar uma variação diferente, se você não estiver sendo capaz de melhorar aquilo que você está fazendo ao longo do tempo. Então, conseguir fazer mais repetições com uma carga, conseguir aumentar mais carga para aquele mesmo número de repetições, tudo isso é fundamental para você de fato conseguir progredir. Então, eu recomendaria isso. Uma certa variação de estímulo é sim interessante. Eu acho que 3 exercícios talvez você esteja pecando para menos, poderia colocar ali um pouco mais, mas não vai ser isso que vai te trazer os resultados. A primeira coisa que você tem que observar é o seu progresso também, tá certo? Trix 6574. Jaime, quando perceber que estou progredindo muito lento em algum exercício, devo diminuir o volume e ir testando ou mantenho o volume com a progressão lenta até estagnar por um bom período? Eu recomendo que você faça diminuir sim o volume de treino se você perceber que o volume está alto e isso pode estar te atrapalhando. E o que eu te recomendo também é você fazer um rodízio de exercícios e de ordem de exercício. Então, digamos que esse é o seu terceiro exercício que você está estagnado, tenta colocar ele como segundo ou colocar ele como primeiro. Ou então, no próximo mesociclo, o que você vai fazer é manter esse mesmo padrão de movimento e de exercício e mudar a variação, o perfil de resistência, passa a fazer, por exemplo, livre se você faz na polia, ou passa a fazer na polia se você faz livre, ou passa a fazer uma máquina articulada. Tenta fazer essa variação, porque às vezes isso costuma tirar a gente desse platô, tá? Pardo, Jaime, para ter bons resultados na musculação é necessário saber tudo sobre periodização e as variáveis de treinamento, como todos os tipos de periodização linear, reversa, não linear, ondulatória, e todas as variações como volume, intensidade, cadência, frequência, descanso entre as séries. Ficarei muito grato de se responder, pois acredito que além de me ajudar, também vai agregar muito na vida dos outros, dando um conteúdo tão importante e que é tão debatido para ter bons resultados. Pessoal, cara, assim, quanto mais a gente estuda sobre algo, mais a gente acha que a gente não sabe nada. Se isso já acontece com profissionais da área, imagina uma pessoa que simplesmente só quer ter bons resultados. Então, eu, sinceramente, de forma bem genuína, não aconselho que vocês tentem se aprofundar tanto, principalmente porque a maioria das fontes de pesquisa que vocês têm são influenciadores. E aí você vai pegar um influenciador, por exemplo, X, que ele fala uma coisa, o Y fala outra, o Z fala outra, e você fica perdido, e aí você não sabe mais nem se as coisas que você precisa saber estão certas, nem quantas coisas você precisa saber. Então, não, você não precisa saber tudo sobre periodização. O que você precisa é ter uma boa base de conhecimento simples. Então, por exemplo, as coisas que você mencionou aqui que eu acho mais importante é você saber volume, intensidade e frequência. Essas 3 coisas são fundamentais que você entenda ou que você pague alguém que faça por você, para você saber se você está fazendo algo extremamente aleatório e errado ou se você está fazendo algo que está te levando para ter um bom resultado. Eu considero que essa sobrecarga progressiva que eu sempre falo para vocês é a coisa mais importante que tem. Depois disso, nós temos a opção de entender as variáveis de treino para poder otimizar essa sobrecarga progressiva. Então, é o que eu sempre falo para vocês, pessoal. Tenham uma boa base de poucas coisas de treino que vocês façam, mas tente ser melhor nelas ao longo do tempo. Então, escolha exercício que você se sinta bem,
que você consiga expressar bastante intensidade, que você perceba que você consiga progredir, que você perceba que o estímulo é bem direcionado. É isso, tá? É isso. Caso você queira se aprofundar mais em todos esses temas, aí sim é interessante que você tenha muito cuidado das fontes que você absorve, pague alguém para te ajudar, e acho que é isso. É um tema cada vez mais complicado, mas eu acho que a gente acaba se complicando mais do que o necessário. O volume, acha que 20 séries semanais é muito para um grupo muscular específico que queira desenvolver mais? Peito no meu caso, valeu. Cara, então, o que você tem que entender é o seguinte. Você, para chegar nessas 20 séries, você já fez menos do que isso? E se você fez menos do que isso, você observou se fazendo 10, por exemplo, a metade disso, você conseguia progredir melhor? Você conseguia colocar mais carga? Você conseguia chegar mais próximo da falha, colocar mais intensidade no seu treino? Você se recuperava bem com essas 10 séries? Se você já fez tudo isso e você percebeu que sim, e mesmo assim a resposta que você esperava para o seu peitoral não é boa, então sim você poderia ir aumentando. Mas eu tenho certeza que essas 20 séries que você está fazendo, você não passou por 19, você não passou por 18, você não passou por 17, você não passou por 16, você chegou nela porque você achou que por chegar em 20 séries, talvez você teria mais resultado. E é aí que mora o grande erro. Porque o volume por si só, ele não vai trazer mais resultado se ele não estiver respaldado por uma qualidade de volume de treino. Então, eu acho que sim, uma pessoa pode chegar a fazer 20 séries semanais, mesmo sem precisar, mas ela precisa observar antes tudo isso que eu mencionei, entendeu? Eu vou deixar aqui um vídeo, por exemplo, do cara que eu gosto muito, é natural, que já está há muitos anos no campo aí, do 3DMJ, que é o Alberto Nunes, que é um natural aí, profissional da WBF também, que ele fala exatamente sobre isso. Bom, pessoal, e com isso eu encerro o vídeo, espero que vocês tenham curtido, as perguntas foram bem pertinentes aí. Pro próximo eu vou deixar aqui a hashtag hipertrofia para quem quiser fazer mais perguntas. E o último recado é se você quiser se aprofundar ou saber mais sobre isso que eu mencionei, né, sobre como ter ali uma fonte para você absorver esse conhecimento necessário para você colher bons resultados, eu deixo aqui o link da Escola dos Naturais, porque lá a gente tem que esclarecer tudo isso para você, beleza? Tamo junto e até o próximo.